seu cérebro é um motor. E ele, de propósito, para não gastar energia, ele coloca uma trava nessa engrenagem. E essa trava da engrenagem faz o quê? Faz o cérebro não funcionar naquela área. A sua vida, ela é dividida em 12 áreas. E essas 12 áreas, você tem que aprender uma coisa. Nessas 12 áreas, você tem que funcionar plenamente nelas, em todas elas. Só que o bloqueio trava uma área, e esse bloqueio tem conexão, essa área tem conexão com outra área, e aí você começa a travar em várias áreas e não entende o que está acontecendo. Todas as pessoas, elas querem resolver os problemas de forma rápida. Então, essa forma rápida de resolver as coisas é sempre tratando o efeito. Então, eu vou te dar um exemplo muito bom. Se a sua casa tiver goteira, nessa goteira, você quer tratar o efeito, é simples. A maioria tenta fazer isso. Pega um balde, coloca o balde debaixo do telhado, ali dentro da casa, debaixo da laje, aonde está pingando. Esse balde faz o quê? Esse balde trata o efeito. O efeito não resolve o problema. Só que você também foi configurado desde pequeno a correr de problema. Então você odeia o problema. Por que você odeia o problema? Uma coisa simples. Porque você não ama a recompensa. Quem ama problema é porque ama a recompensa. E o fato de você não amar a recompensa faz você correr de todos os problemas. Principalmente do maior de todos, que é você que está assistindo. Você é o maior problema que existe na Terra. Se você quiser resolver coisas, você precisa de achar o efeito. No efeito eu consigo direcionar onde está a causa. Interessante que nesse assunto de desbloqueio emocional acontece o seguinte: a maioria das pessoas, elas não sabem de fato o que está travando elas. Por quê? 99% de tudo que eu tenho no meu cérebro é inconsciente. Então eu não sei onde que está guardado isso. E 1% é o quê? É consciente. O que significa isso? Significa o seguinte: que existe um anel no seu cérebro que só lê 1% dos dados que estão percorrendo lá dentro. Todos os seus pensamentos, desde a infância, são flechas que ficam rodando de forma aleatória dentro da sua cabeça. E essas flechas, 99% delas, são inconscientes. E esse inconsciente, você não consegue pegar ele aqui, ó. Agora, não é tangível, você não consegue pegar nele. Quando eu quero, de fato, descobrir uma coisa, eu vou começar a olhar o efeito. Eu vou te dar o primeiro. O fato de você não ter dinheiro na sua carteira agora mostra um efeito de escassez. Só que o fato de não ter o dinheiro, a gente não consegue precisar a causa por isso. Mas pelo efeito dá conta de aproximar ele de um bloqueio. Qual bloqueio? Escassez. O que é esse bloqueio de escassez? A escassez pode ter começado lá na sua casa, com seu pai. E aquele sistema de criar vocês faltando as coisas, ou tendo condições, mas sempre achando que ia ficar pobre, aquilo vai instalando em você desde pequeno. E a escassez, vocês que têm um pouco de recurso, ficam com medo o tempo inteiro de perder. E vocês que não têm nada, nunca aceitam ter alguma coisa. Por quê? Porque a escassez está instalada. Então a primeira coisa que eu faço é focar onde? Focar no efeito. Esse efeito me mostra a proximidade do bloqueio. Então eu começo a achar esse bloqueio. Achei o bloqueio, eu já consigo voltar no evento. O que é esse evento? O evento é as primeiras vezes que aconteceu. Se você conseguir ir direto no primeiro evento, isso vai fazer total diferença na sua vida. Esse primeiro evento, ele é necessário para você encontrar ele. E se você não achar o primeiro, as primeiras menções do seu cérebro, você consegue destravar com velocidade isso. Aonde que fica essas paradas todas na minha cabeça? Num lugar muito simples, chama córtex visual. O córtex visual é onde o judeu coloca kippah, é bem aqui, ó. Esse lugar aqui, ó. Essa kippah é o lugar onde tampa as suas experiências. Vocês gostam de liberar perdão, falar para a pessoa assim, ó, você está perdoado com a boca. É muito interessante você fazer isso. Só que o perdão, ele não flui dessa forma. O perdão flui quando eu troco a experiência. O que significa essa experiência? As experiências são instaladas aqui, ó, no córtex cerebral. E esse córtex cerebral é uma caixa preta cheia de informações. E essas informações, quando você consegue conectar nelas, você precisa de trocar elas. Vamos falar de escassez ainda. Você tem escassez, você já conectou com gente rica, mesquinha, nojenta. Com essa pessoa que é mesquinha e nojenta e aparentemente é próspera, mas uma pessoa mesquinha nunca é próspera, para você entender. O tanto de dinheiro que ela tem não mostra a prosperidade que ela tem. Prosperidade é continuar sendo natural e crescer em tudo que ela coloca as mãos. O mesquinho bloqueou você. E esse bloqueio dessa pessoa mesquinha mexeu tanto com você que você tem uma certa repulsa no seu cérebro. Essa escassez, tudo que ia fazer, alguém colocava uma poda. Faz menos, faz menos. O Robert Cialdini, um professor da Califórnia, de Arizona, dos Estados Unidos, ele descobriu 6 gatilhos cerebrais poderosos que tem no cérebro de todas as pessoas. E um deles, sim, é a escassez. Então, o que você tem que tomar cuidado?
A escassez é boa num processo de marketing, de venda. Mas a escassez é terrível quando você vive com ela. Se uma pessoa usar com escassez, qualquer um cérebro aqui cai. Se alguém falar assim, ó, últimas vagas, último sei o quê, última coisa da feira, seu cérebro fala, eu quero, você não sabe nem o que é. Quando eu começo a governar com a minha mente começa a enxergar meu cérebro e coloca ele numa situação secundária. E começa a falar, você tem que me obedecer. E os bloqueios ficam onde? O bloqueio ele fica na esfera da mente, que é na alma, ou fica no cérebro, que é no corpo? No corpo, essa é a resposta. Está tudo instalado em você, todas as suas crises, todos os seus medos, esse negócio que você tem de às vezes chegar perto de alguém importante. A prosperidade nunca aponta para a coletividade. Você nunca vai ver o coletivo sendo próspero. Você vai ver individuais, pessoas individuais prosperando. Engraçado é que individualmente todo mundo poderia prosperar na Terra. Porque as pessoas são o quê? Resistentes. Éramos, de fato, para sermos pessoas livres, pessoas que fazem autocontrole, fazem autogoverno, que de fato governam seus corpos, só que nós somos as pessoas mais desgovernadas da Terra. Tudo por quê? Presta atenção, como é que começa isso? Se você descobrir que você é livre demais, vai acontecer um problema. Essa liberdade em excesso vai fazer você prosperar muito. Vai fazer você libertar outras pessoas. Só que o fato de você não saber e não de forma nenhuma poder descobrir que você é livre, vai fazer você ficar bloqueado com coisas pequenas. Aí você fala, que coisa pequena? Isso não faz sentido para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas pessoas gostam de falar para mim assim, a escravatura já passou. Nunca passou, nem vai passar, enquanto a Terra existir. Ela mudou a forma. Antes você morava numa fazenda junto com seus filhos. Hoje você mora na sua casa e é controlado pela tecnologia. Essa é a pior de todas, a falsa liberdade. Os escravos felizes. Quando você é muito bloqueado por muita coisa, você é de fato um escravo emocional dessa geração. Paulo, como que eu sei se eu sou escravo? Está produzindo? Se estiver produzindo e estiver gerando riqueza para sua família, você não é escravo. Mas se você estiver gerando riqueza e for escravo de dinheiro, continua sendo escravo. Mentira para você desde a sua formação na sua casa, na formação sua na igreja, na formação sua no MEC. Pablo, qual foi o pior lugar? O lugar intencionalmente errado, o MEC. O Ministério da Educação e da Cultura. Alguns vão falar assim, esse Pablo é só ignorante. Eu sou só alguém que começou a ver coisas que não fazem sentido. Deixa eu te falar uma coisa. Gera um transtorno terrível aqui na Terra se você for livre. Então, uma das coisas mais poderosas que tem na geração é manter você bloqueado, para você não ir longe demais. Esse é o segredo. E você é bloqueado de forma não intencional pelos seus pais, por insegurança deles. Mas culturalmente falando, principalmente por causa de marxismo cultural, quando você vai para a escola, é o pior bloqueio que existe na Terra. Bloqueio de aprendizagem é quando alguém que me ensinou na minha infância foi duro demais, me criticou, me expôs ao ridículo. Meu cérebro trava e fala, eu sou burro. E tudo que eu vou aprender eu tenho dificuldade, tudo que eu vou ouvir eu tenho dificuldade, tudo que eu vou fazer parece uma dificuldade. E aí o que acontece? Uma das maiores chaves da Terra é aprender. Se o cérebro estiver pronto para aprender, sem parar, aprender, o que vai acontecer com você? Você vai aprender, vai pegar o know-how para você, não vai ficar tendo dependência emocional de ninguém, de nada. Escolha aprender do que ganhar. Se você fizer isso, vai fazer total diferença na sua vida. Anota o segredo aí do desbloqueio. Ativar a ira. É necessário que ative a ira para o cérebro rotacionar, isso é o contrário, acelerar seu córtex visual e de fato parecer que é verdade o que está acontecendo, porque senão não desbloqueia. Eu vou te falar uma coisa, certamente sobre você. Você não é isso aí que você está vivendo. Preciso aceitar quem eu sou, porque isso é fruto de identidade. Agora, nunca aceitar o meu estado. Nunca aceite, que você não é isso aí. Se você se viu no espelho quando você tinha 5 anos, o espelho nunca falou quem você era. Se você viu aos 10, também nunca vai falar. Se você viu aos 20, com 30, com 80, com 100. O espelho nunca vai revelar quem eu sou. Ele só vai revelar meu status. Não viva por status nem condição, porque senão você vai viver uma vida infeliz. Então é o seguinte, essa preguiça terrível de não acordar, não levantar, não fazer as coisas, enquanto você não ativar a ira, você vai continuar comendo o pão da preguiça. Tire 1 ano da sua vida para você desbloquear tudo que você puder. Leva a sério uma vida abundante, e o fato de você não estar sendo abundante na sua vida nem transbordando é porque você está cheio de bloqueio. Põe uma coisa na sua cabeça. Se você entender perfeitamente que você de fato nasceu para ser abundante em tudo que você coloca a sua mão, seus pés as suas mãos, você vai começar a ter uma ira incontrolável das coisas que te bloqueiam. Anota um bloqueio agora, que é para mim um dos piores que existe na face da Terra. Necessidade de aprovação. Esse é uma desgraça. Desde pequeno, tudo você precisa de uma aprovação. Tudo. E quando você é pequeno, isso é muito bom, mas chega um momento na vida que você tem que desbloquear disso. Por que você tem que desbloquear disso? Para você ir para a próxima fase e assumir seus erros. Então eu vou te dar uma boa dica. Erre muito na vida, mas nunca nas mesmas coisas. Sua vida vai ser mais econômica.
Porque se de fato você não errar nas mesmas coisas, você vai gerar um processo de aprendizagem gigantesco, você nunca vai parar de escalar a sua vida, você vai produzir sabedoria incontável. As pessoas que eu conheço que têm medo de errar não produzem nada.